Capítulo 87. Gold se enfurece. O processo de aleijar os Lin e os Wolong demorou horas. Para ser mais exato, demorou 23 horas. Assim que o último deles foi aleijado, Zhao Tian se levantou e após dar uma boa olhada nos prisioneiros que choravam de tristeza, ele disse: Agora, vocês trabalharão para mim. As minas de ferro vermelho pertencem à minha família. A família Ming ficará com a posse das plantações de medicinas espirituais. Vocês serão escoltados até as suas novas casas. Descansem, pois amanhã vocês terão um novo e digno emprego. Assim que a voz de Zhao Tian caiu, os Gu, os Ming e até os novos Zhao, enxotaram todos os Lin e Wolong das suas terras. Quando não havia nenhuma sombra de um Lin ou Wolong na frente de Zhao Tian, a expressão de Zhao Tian mudou e ficou calma, o salão ficou silencioso e tranquilo, somente as pessoas de confiança de Zhao Tian, como Ming Shui, Ming Xiao, Gu Ren, Ezu, Zhao Jin, Zhao Rei, Zhao Kumiko, Zhao Jia e Yang Gao, ficaram ali. Cunhado, como está o patriarca Ming Zong? Zhao Tian perguntou para Ming Xiao. Ele está bem. Graças ao patriarca Gu disse, ele conseguiu escapar da morte. Ele está descansando, pois os efeitos colaterais da pílula que eu dei a ele foram maiores do que eu esperava. Ming Xiao explicou. Tap. 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 Sons de passos vieram na direção de Zhao Tian e os outros. Vocês não precisam se preocupar comigo. Ming Zong falou enquanto caminhava até eles. Patriarca Ming Zong, Zhao Tian falou enquanto se levantava. Patriarca. Pelo que eu sei, você conseguiu realizar todas as minhas exigências. Você venceu o torneio de classificação da Lua Abrasante, conseguiu os fundos e as posses necessários para dar à minha filha uma boa vida e instruiu o meu estimado filho no Dao da Medicina e da Alquimia. Nessa luta, nem você e nem eu conseguiríamos impedir a participação da Shuer, por isso desde que você não a coloque em um perigo futuro. Você pode me chamar de sogro ou de pai. Ming Zong falou de forma calma e sincera. Após escutar aquilo, Zhao Tian acenou gratamente para Ming Zong e deu um grande sorriso para Ming Shui, que respondeu da mesma forma. Eu detesto atrapalhar este momento familiar, mas nós temos muitas coisas para discutir agora. Outra voz masculina caiu enquanto uma sombra se aproximava. Pai, Gu Ren sorriu enquanto caminhava até Gu disse. O patriarca Gu disse está correto. Nós precisamos definir algumas coisas. Zhao Tian cumprimentou Gu disse e falou. Patriarca Gu disse, eu precisarei da sua ajuda. Eu não tenho nenhuma experiência com comércio ou contatos com compradores externos. A família Gu poderia intermediar as nossas vendas. Também, vocês poderiam instruir algumas pessoas da minha família sobre como gerenciar as minas. Zhao Tian perguntou. Mesmo que Zhao Tian tenha tomado posse das minas, isso não quer dizer que sabia como gerenciá-las. Dentre os aliados de Zhao Tian, a família Gu era a que mais possuía experiência com gerenciamento e os processos de produção, pois qualquer comerciante que se preze deve saber praticamente tudo sobre aquilo que eles vendem. Antes que a família Wolong atacasse os Gu, eles comercializavam e entendiam sobre o ferro vermelho. Gu disse escutou cada palavra de Zhao Tian. Com um aceno de cabeça, ele concordou e disse, Júnior Zhao Tian. Eu ficarei contente em ajudá-lo nessa questão. A partir de amanhã, eu enviarei alguns dos melhores gerenciadores e comerciantes da minha família para ajudá-lo e treinar os seus familiares. Obrigado.
Zhao Tian agradeceu. Shang. Reúna as pessoas que você quiser, aprenda o máximo possível, pois no futuro, as minas ficarão nas suas mãos. Zhao Tian se virou para Zhao Shang e falou. Zhao Shang olhou com gratidão para Zhao Tian e respondeu, sim, você não se arrependerá por me dar esse voto de confiança. Receber aquela função e aquela responsabilidade era a maior prova de confiança que Zhao Shang poderia receber de Zhao Tian. No futuro, toda a economia da família Zhao estaria sob a responsabilidade dele. Zhao Shang não poderia pensar em uma maneira melhor de reconhecimento. Jia e Kumiko, vocês tomarão conta das finanças e necessidades da nossa família. Vocês estão livres para procurarem quaisquer assistentes na família. Zhao Tian falou. Sim, obrigada. Obrigada. Zhao Jia e Zhao Kumiko ficaram com a mesma expressão de orgulho que Zhao Shang. Eu precisarei de pessoas para tomar conta dos Lin e dos Wolong. Sogro, patriarca Gu disse, eu gostaria de contratar algumas pessoas das suas famílias. Zhao Tian falou. Eu avisarei a todos. Gu disse respondeu. Eu também farei isso. Aqueles que não têm uma boa aptidão no Dao marcial ficarão felizes com esse trabalho. Mingzong falou. Certo. Agora. Essa batalha teve um imprevisto. Eu não consegui pensar em uma solução sozinho, por isso eu precisarei da opinião dos senhores. Como ficará a situação da prefeitura? Sen Swing, que foi exilado da província Dourada, quem seria adequado para assumir o cargo de prefeito? Zhao Tian perguntou. Eu assumirei essa função. Antes que qualquer pessoa dissesse algo, Mingzong deu um passo à frente e anunciou. O sogro tem certeza disso? Zhao Tian perguntou confuso. Mingzong, a situação atual da província Dourada demandará muito tempo e recursos. Também, a família Ming precisará de você para se restabelecer e se recuperar das perdas da guerra. Você tem certeza que quer assumir essa função? Gu se comentou e perguntou. Não se preocupem com isso. A maior perda que a província Dourada teve, foi de poderio militar. De certa forma nós acabamos conseguindo varrer da província as famílias mais gananciosas e falsas. Eu tenho um bom relacionamento com os prefeitos das províncias vizinhas, sendo assim eu serei capaz de criar um bom relacionamento entre nós e até que a nossa força se recupere eles não nos atacarão. Também, o fato de que os médicos da minha família já trataram da maioria das pessoas da província, fará com que eu tenha uma boa aceitação e as pessoas confiem em mim quando eu contar-lhes a verdade sobre os eventos que ocorreram aqui. A minha família Ming já tem aquele que será o responsável pela sua prosperidade e crescimento, o meu filho, Xiaoer. A família Ming ficará nas mãos dele, pois ele possui o maior conhecimento sobre medicina e alquimia do que qualquer outra pessoa da família. Mingzong falou bastante, mas explicou os motivos da sua decisão. Gu se assentiu com a cabeça e foi incapaz de encontrar uma falha nos planos de Mingzong. Zhao Tian assentiu e ficou admirado com a rapidez que Mingzong resolveu essa questão. Essa rapidez de raciocínio era a característica mais importante para se tornar um prefeito. Ming Xiao por sua vez, arregalou os olhos e deu um grito assustado, eu. Mingzong deu um sorriso, olhou para Ming Xiao, segurou os ombros dele e disse, filho. Você e a sua irmã são o futuro da família Ming. Você já conseguiu reerguer a nossa família uma vez, então eu confio em você. Eu sempre estarei à sua disposição se precisar de qualquer ajuda com os assuntos da nossa família.
Assim que Mingzong terminou, Ming Xiao se acalmou, segurou nos braços de Mingzong e respondeu: certo. Eu farei o meu melhor para que a nossa família possa crescer e prosperar. Bom garoto. Mingzong falou enquanto colocava a mão na cabeça de Ming Xiao e bagunçava os cabelos dele. De certa forma, Mingzong estava praticamente se despedindo, pois assim que ele assumisse o cargo de prefeito, ele teria que lidar com inúmeros assuntos políticos e dos interesses de toda a província dourada. Ele teria pouco tempo para dar atenção aos seus filhos e à sua família. Também, Mingzong teria que contar com um número de pessoas à sua disposição, bem menor do que Swing. Uma grande carga de trabalho seria despejada nas costas de Mingzong assim que ele tomasse posse do cargo de prefeito da Província Dourada. A reestruturação da Província Dourada será uma coisa que demandará muito tempo e trabalho, por isso o sogro tem a minha mais profunda admiração. O senhor pode contar comigo e com a minha família para o que precisar. Existem várias pessoas que ficarão felizes em auxiliar o sogro. Zhao Tian falou, olhando para Mingzong. Conte com a minha família Gu também. Gu disse também falou, pois ele sabia que Mingzong não poderia levar muitos Ming para preencher os vários cargos de confiança que ele precisaria. Isso não é uma despedida e muito menos um velório, então vamos parar de ser tão sentimentais. Mingzong falou a fim de quebrar o clima que havia sido criado. Por falar em velório, nós devemos dar uma despedida adequada para os nossos companheiros perdidos. Gu rendeu um passo à frente e falou: isso. Deixem comigo. A Escola Estrela da Guerra fará um funeral adequado para aqueles que deram as suas vidas na batalha. Ezu levantou a sua mão e disse: obrigado novamente, diretor Ezu. Zhao Tian falou: senhores patriarcas. Agora que as nossas famílias são os únicos pilares da Província Dourada, nós devemos nos unir e ajudar uns aos outros. Eu sugiro que criemos uma companhia de comércio. A minha família Zhao ficará com a função de extrair a matéria-prima, os Ming ficarão com a função de manufaturar as armas e medicinas, os Gu ficarão com a função de negociar esses produtos. Zhao Tian sugeriu. Gu se coçou o queixo e após analisar a ideia, respondeu: eu gostei da ideia. Já que nos tornamos aliados tão próximos, nós não teremos problema algum se fizermos algo do tipo. Mingzong não respondeu. Ele e todos no salão olharam para Ming Xiao enquanto aguardavam uma resposta. Patriarca Ming Xiao. Você não gostou da ideia? Zhao Tian falou com um sorriso zombeteiro. Ah! Ming Xiao deu um breve grito de surpresa e apontou para o próprio peito, antes de respirar fundo, estufar o peito e falar orgulhosamente. Haha! Eu, o patriarca Ming Xiao, concordo com essa ideia. Assim que a voz de Ming Xiao caiu, ninguém ali pôde se conter e todos caíram em gargalhadas. A postura forçada de Ming Xiao foi algo hilário. Vocês me dão essa responsabilidade e agora riem de mim. Ming Xiao questionou com uma certa raiva. Depois de algum tempo, todos pararam de rir e voltaram a discutir os assuntos importantes que necessitavam ser resolvidos. Zhao Tian agiu como um adulto e deu várias ideias que ele já tinha pensado quando ainda estava na Floresta Sombria. Ming Xiao parou de forçar a barra e também deu várias ideias. Yang Gao agiu como um conselheiro e deu vários exemplos práticos de outros locais que ele já havia visitado. Todos deram as suas opiniões e depois de horas a reunião finalmente acabou. Um a um, todos se despediram e seguiram os seus caminhos,
Gu disse, Mingzong e o resto dos Gu e dos Ming, voltaram para os seus territórios, mas antes de sair, Mingzong convidou Zhao Tian para uma visita a fim de marcar uma data para o casamento entre ele e Ming Shui. Ming Shui se despediu de Zhao Tian e seguiu o seu pai. Ezu retornou para a escola Estrela da Guerra. Zhao Xin, Zhao Rei, Zhao Shang, Zhao Jia e Zhao Kumiko saíram para resolver as questões que foram demandas a eles. No salão, ficaram apenas Zhao Tian, Yan Gao e Gu Ren. Antes que Yan Gao saísse, Zhao Tian olhou para Yan Gao e falou, Senhor Gao. Obrigado, por tudo. Os seus homens já devem ter retornado do antigo território Lin, diga a eles que eles podem se hospedar em qualquer residência deste lugar e ficar pelo tempo que quiserem. O jovem mestre não precisa me agradecer por nada. Foi um prazer lutar com vocês e conhecê-los. O antigo território Lin está limpo e as pessoas já foram alocadas lá. Apenas, Yan Gao falou respeitosamente, mas deu uma pequena pausa na sua fala. O que? O senhor tem algum pedido? Seja o que for, eu não recusarei. Zhao Tian falou na mesma hora. Yan Gao assentiu com a cabeça e falou, mais tarde. Eu entrarei em contato com o mestre Xiu. Muitos dos meus amigos que estão aqui ficaram tentados com a proposta de se unir à família Zhao, até mesmo eu, gostaria de conhecer este lugar e essas pessoas mais um pouco. Isso seria perfeito. Vocês podem ficar aqui o tempo que quiserem. Mesmo que não se juntem à minha família e queiram partir agora, eu mesmo darei a cada um deles 2 pílulas formadoras de impérios. Também, eu acredito que no futuro, o Senhor Xiu precisará de vocês, portanto diga a ele que aqueles que se unirem à minha família, estarão livres para atender ao chamado dele, a qualquer momento. Zhao Tian respondeu. Mesmo que poucos daqueles homens ficassem na província dourada, isso seria uma grande e sólida base de poder para a família Zhao. Zhao Tian ofereceu os seus agradecimentos, mas era óbvio que ele queria que alguns daqueles homens ficassem. Eu direi isso a ele. Nós ainda não possuímos nenhum posto avançado nesta região, talvez eu consiga convencê-lo de que vale a pena nos manter aqui. Yan Gao respondeu, cumprimentou Zhao Tian e Gu Ren, e saiu do salão. Naquele momento, a cabeça de Zhao Tian virou um turbilhão de pensamentos. Ser capaz de contar com a presença de Yan Gao e os seus homens por mais algum tempo seria algo inimaginável. A província dourada ficaria segura de ataques vizinhos enquanto eles estivessem ali. Eu não vou perguntar nada sobre esses seus aliados, mas eu gostaria que você fosse sincero comigo. Qual é a sua relação com aquele fantasma que apareceu na Floresta Sombria e no campo de batalha? Enquanto Zhao Tian ainda pensava sobre a possível permanência de Yan Gao e os outros, Gu Ren interrompeu os seus pensamentos. Assim que escutou aquilo, Zhao Tian congelou. Enquanto ele tentava pensar em uma desculpa, Gu Ren analisou a expressão dele e falou, por favor, não me dê nenhuma desculpa. Nós somos irmãos de juramento, então eu peço que diga a verdade, pois eu mesmo vi quando aquele cara salvou a Ming Shui e matou todos aqueles inimigos. Mesmo com a insistência de Gu Ren, Zhao Tian permaneceu calado. Somente após alguns segundos, ele disse com dificuldade e um grande pesar, irmão. Eu não te contei sobre isso a fim de protegê-lo. Não é que eu não queira. É que eu não posso falar nada sobre isso. Eu só consigo pensar em uma explicação para isso tudo. Aquele homem, de alguma forma está ligado a você e foi ele que te concedeu essas veias espirituais.
Mesmo que Zhao Tian tenha dado uma explicação sincera, Gurren não desistiu, pois ele ligou os fatos entre Zhao Tian ter conseguido as suas veias espirituais e a força daquele fantasma. Também, Gurren deduziu que sempre que ele via o fantasma, era quando ele estava perto de Zhao Tian. Nesse momento, Zhao Tian arregalou os olhos assustado, pois Gurren não errou em um único ponto. Finalmente Zhao Tian se sentiu exposto quanto àquele segredo. Antes que Zhao Tian dissesse qualquer coisa, todo o salão dos ancestrais começou a tremer enquanto Gold se materializava na frente dele. É uma pena que você tenha me descoberto, Gold falou com uma expressão de lamento. Assim que viu Gold e a sua expressão, Gurren arregalou os olhos de medo, deu alguns passos para trás e quase caiu no chão. Gurren segurou o seu pescoço, pois a pressão espiritual que emanava de Gold fazia com que Gurren quase sufocasse. Gold. O que você, Zhao Tian tentou conversar com Gold, que esticava a mão direita na direção de Gurren. Cale-se. Gold esbravejou enquanto usava a sua aura para lançar Zhao Tian contra uma das paredes do salão. Zhao Tian ficou imóvel e pôde apenas observar Gold chegando próximo de Gurren, pois ele não podia mover sequer os seus lábios. Asterisco crash, asterisco. O solo rachou e Gurren foi forçado a ficar de joelhos no chão enquanto segurava a sua garganta, tentando respirar. Naquele momento, Gurren estava sentindo que o seu corpo estava prestes a explodir. Você e todas as pessoas daqui devem morrer. Gold falou enquanto emanava um forte brilho dourado e liberava uma grande quantidade de poder.